O estudo dessa semana é Parashá Devarim. Iniciamos o estudo deste livro, nessa semana, e hoje nós concluiremos o raciocínio, porque hoje é o último dia da semana, e nós vamos concluir o raciocínio da Parashá Devarim, que significa palavras. Ela compreende ali o livro, de Devarim, capítulo 1, Deuteronômio, no grego. Você pode abrir para acompanhar a leitura, por favor, quem trouxe a sua Bíblia. Está escrito assim, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto de Arabá, de fronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel e Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias há, desde Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Então essa porção ela se dá o nome pelas primeiras palavras que aparecem ali. São estas as palavras, Ha-Devarim, as palavras, Então, Ha-Devarim, as palavras, ou estas palavras. Nós bem sabemos que esse estudo aqui é muito profundo, irmãos, e eu vou tentar trazer de uma forma simples para que vocês entendam. Quando a Bíblia fala de palavras, ela está falando de algo muito mais poderoso do que apenas um mandamento. Olha que interessante. Porque se fosse falar estes são os mandamentos, falaria o quê? Mitzvot, mandamentos. Esses são os mandamentos. Mas não foi isso que Moisés falou ao povo. Estas são as palavras, Ha-Devarim no hebraico, Estas são as palavras que Moisés falou ao povo de Israel. Então, dentro todas essas palavras que ele vai dizer, eu vou entender que ele vai ensinar para o povo de Israel algo muito mais poderoso do que apenas o mandamento. Só que para eu entender o que é mais poderoso que o mandamento, eu tenho que saber o que é um mandamento. Então o que é um mandamento? O nome já diz, Manda quem pode, mandar, um ato de mandar. É uma lei. É uma força. O mandamento ele tem dois tipos de força. Uma para te impulsionar e te encorajar a avançar, enfrentar os seus medos, enfrentar os problemas, atravessar o mar. Diz ao povo que marche. É te empurrando para ir para frente. Então o mandamento ele tem uma força para te impulsionar, ou ele tem uma força para te segurar. Não faz isso. Não roube, não mate, não... Estão conseguindo entender? Então o mandamento ele se classifica em mandamento positivo e mandamento negativo. Quando você lê essa palavra negativo, parece que é um mandamento ruim, Não, são forças que ele exerce em nós. Forças de... O que é uma força positiva de Deus? É uma força que... Isso. Me impulsiona. E negativa, que me segura. E olha que interessante, vai olhando aqui para a lousa. A força que me impulsiona, ela me faz avançar. A força que me segura me faz renunciar a alguma coisa. Isso daqui eu tenho que ter clareza disso. O mandamento negativo, ele me segura porque ele quer que eu renuncie a alguma coisa. E se ele me segura para eu não cometer um ato errado, então ele quer que eu renuncie a minha carne, as minhas vontades. Então isso é a renúncia do seu eu. Lembra quando Cristo falou assim? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. A cada dia tome a sua
Cruz é forma do quê? Quando você está numa estrada e vê uma cruzinha, alguém morreu ali. A cruz, ela foi utilizada, né, como um sinal de morte. Então, para identificar uma pessoa que morreu, tem uma cruz. Você passa no cemitério, tem cruz. Você passa numa igreja católica, tem uma cruz, né? Enfim. A cruz ficou representada como um sinal de morte. Você passa vai num riacho, num rio, numa cachoeira, tem uma cruzinha lá. Alguém morreu afogado. Vai numa estrada, tem as cruzinhas lá, aquelas capelas. Alguém morreu atropelado. Então a cruz virou um sinônimo de morte. Então, se as escrituras vai usar essa terminologia que é nova, tá? Não é da época de Yeshua. É uma terminologia nova da palavra. A cada dia tome a sua cruz, é para que a cada dia você tome a forma de morte. Você tem que morrer todos os dias. Morrer para quem? Para o seu? E olha a palavra de Cristo. A cada dia. A cada dia. Quando você pega todos os mandamentos, eles são 613 no total. Gente, olha isso. Nós não cumprimos os 613. Tudo bem? Porque tem pessoas que vai ouvir as palavras de Paulo falando assim: quem quer viver pela Torá tem que cumprir toda a Torá. Aí a pessoa que não tem noção da Torá vai falar: você tem que cumprir os 613 mandamentos. Aí eu falo: tudo bem, então eu vou ter que ser homem e mulher ao mesmo tempo. Porque tem leis que é para mulher. Como que eu, homem, vou cumprir? Tem leis que é para o solteiro. Eu sou casado. Como que eu vou cumprir? Me explica como que eu vou cumprir, ou como um solteiro cumprirá as responsabilidades que eu tenho como casado. A pessoa que não é sacerdote, ela tem a obrigação de cumprir as leis dos sacerdotes? Então, nós não vamos cumprir os 613. No total tem 613, tudo bem? Só que olha que interessante. Os mandamentos negativos, ele tem 365 desses 613. O que significa isso? Um para cada dia do ano. Por isso que Cristo falou: a cada dia tome a sua cruz. Porque se o mandamento negativo, ele serve para renunciar ao teu eu, só existe uma possibilidade de você conseguir renunciar ao teu eu, através da prática do mandamento. Porque o mandamento exerce em nós uma força. Uma força. As pessoas que temem a lei de Deus, elas não querem ir contra. Então a Bíblia fala: não faz isso. Você, mesmo querendo fazer, fala: não, mano, Deus falou para não fazer. E você querendo fazer, e você vai ter que renunciar ao teu eu. Você só consegue através dessa força do mandamento. Se você não tiver um mandamento dentro de você, você vai se perder, vai fazer o que você quiser. E é o que as igrejas hoje fazem. Elas fazem o que elas querem, porque elas não interpretam as falas de Cristo. Ela não interpreta as palavras de Yeshua, né? Mas nós aqui estudamos de uma maneira diferente. Então olha isso. Quando Moisés está falando as palavras, quando a gente olha o livro de Devarim, ali está a repetição de toda a Torá. Toda a repetição da Torá está ali. Só que olha que interessante. Eu posso pregar essa palavra esse ano, eu posso chegar e pregar o ano que vem, e depois pregar no outro ano. Vocês pegam as gravações. Será falada da mesma maneira? Não. A palavra será exposta de outra maneira, dentro do mesmo conteúdo. Então quando Moisés, agora no final da sua jornada, porque Moisés ele vai morrer, ele tem poucos dias agora para expressar todas as palavras que ele aprendeu com o Eterno para uma nova geração, porque aquela geração antiga, só quem vai entrar é a tribo ali de Caleb e Josué. Daquela geração antiga que saiu do Egito, só quem vai entrar é Josué e Caleb. Então olha só, através da vida de Moisés agora, ele precisa educar os novos. E como que se educa os novos? Expondo situações que os antigos viveram que deram mal. Então ele vai começar a expor as narrativas, e ele vai expor toda a jornada de 40 anos que eles tiveram que passar,
E olha como que ele começa a expor a jornada de 40 anos, através da rebelião de não querer lutar para tomar a terra de Canaã como posse. Lembra quando Moisés envia os 12 espias para a terra de Canaã? Todo mundo lembra dessa passagem? Para ver se a terra manda leite e mel? E aí o povo traz a resposta. Josué e Caleb trouxeram boas notícias. Não, a terra é boa, tal. E 10 dos outros espias falaram, mas lá tem problema, lá tem gigante, lá tem adversários, vai ficar difícil. Moisés nos chamou aqui para morrer. Por conta da murmuração desses 10, Deus falou, todo esse povo não vai entrar, salvo os que não murmuraram, Josué e Caleb. Só que por conta disso, quanto tempo eles ficam na jornada? 40 anos. É por conta disso que eles ficam 40 anos. E aí agora eles vão ter que ficar 40 anos caminhando. Imagine você 40 anos caminhando, sabendo que você não vai entrar na terra. Você continuaria a caminhada? Por isso que aconteceu tantas rebeliões. O povo, ao invés de usar um 40 para fazer a sua techuvá, preferiu deixar se afundar mais e mais. E aí vem serpentes e picas, a terra vem e engole todo mundo, rebelião, e só coisas que não prestam, que nós vimos os perigos do deserto no livro de Números. Tudo que aconteceu, as traições, os profetas que se corromperam, Balaão, nós vimos tudo isso daí acontecendo no livro de Números. E agora eles estão às portas de Canaã. Porém, aquela geração não vai entrar. Quem vai entrar agora é os novos. E para os novos entrar, Moisés, mesmo sabendo que não iria entrar, porque as palavras que nós lemos aqui, é Deus falando para Moisés, Moisés, só quem vai ser poupado para entrar lá vai ser Caleb e Josué. Nem esse povo entrará e nem você. Se Deus chega e fala para mim, pastor Rafael, você não vai ser salvo. Primeiro pensamento que vai vir, obrigado, tchau, vou surfar. Eu não vou ser salvo mesmo? Vou surfar, vou pra praia, vou curtir a vida. Primeiro pensamento que vem numa pessoa que não está tão evoluída é essa. E eu falei de mim, tá? Para ninguém se doer. O que você vai fazer, pastor Rafael? Você não está salvo, Deus acabou de falar, você não vai entrar. O que eu vou fazer? Surfar, aproveitar a merrequinha que eu tenho, vai que o tubarão me come lá, já resolve minha vida. Então assim, eu ia cumprir um propósito até o final, mesmo sabendo que eu não ia entrar. Eu tento analisar a mente de Moisés. Eu tento ver o que tem nele e que não tem em nós. Porque mesmo sabendo, ele sabia que não ia entrar, ele perseverou em continuar com o legado dele. Sabe aqueles caras que falam, missão dada é missão cumprida? Não, mas você pode terminar a missão, você não vai ganhar nada, mas a missão é cumprida. Aleluia. Aquela pessoa que começa e vai até o fim, mesmo sabendo que às vezes não vai ter um resultado tão esperado, ele tem uma capacidade de continuar que falta em nós. A capacidade de dar continuidade à nossa evolução, ao nosso ministério, ao propósito que Deus colocou na nossa vida. Pode ver, a gente começa um propósito, daqui a pouco para. Começa um negócio, daqui a pouco para. Começa, depois para. Não, com a fé você não pode parar. É um caminho sem volta. Você escolheu caminhar pela fé, é até o fim da sua jornada. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Deus falou para Moisés assim, você não vai entrar em Canaã. Mas como os planos do Eterno e os pensamentos são mais elevados, Moisés tinha a oportunidade de entrar em outro lugar. Aleluia. Tá, né? Tá começando a cair a ficha? Então, às vezes, a recompensa que a gente quer não é essa que Deus vai nos dar. Porque, às vezes, Deus tem planos mais elevados do que para nós. Se você parar para analisar, onde Moisés entrou? Em Canaã não foi. Mas ele foi salvo ou não? Ele não entrou em Canaã. Mas ele foi, de alguma maneira, salvo. A Bíblia fala que até as entidades, os shedins, os demônios, procuraram pelos ossos de Moisés. Acharam? Não. Então o que aconteceu com ele? De alguma maneira ele foi arrebatado.
que não sobrou nem osso para contar a história. E quando Cristo está orando com os discípulos, Moisés aparece, Elias aparece, os caras que tinham sido arrebatados, eles aparecem ali numa visão. E até os discípulos enxergam essa visão, não é só Yeshua que vê, os discípulos também enxergam. E os discípulos perguntam: mestre, o que nós vamos fazer? Faremos um tabernáculo para Moisés, um para o profeta e um para o Senhor? Irmão, isso daqui tem uma espiritualidade. Se os crentes descobrirem, eles param com esse negócio que Torá não é coisa de Deus. Olha o que os discípulos de Cristo falou: nós vamos fazer um tabernáculo. O que é tabernáculo? Lugar de habitar? Não. Nós vamos fazer um tabernáculo para Moisés, para Elias e para o Senhor. Sabe o que ele falou? Irmão, Moisés, Torá. Elias, Haftará, livro dos profetas. Yeshua, Brit, aleluia, Hadashah. aleluia. O que ele está falando de tabernáculo? Que tem que habitar dentro do ser humano, que é a morada do Espírito de Deus. O que tem que habitar nesse templo é a Torá, é o livro dos profetas e é as palavras de Yeshua. Aleluia. Ou seja, é a Bíblia completa. Não tem esse negócio: Antigo Testamento já era. Isso é conversa furada, porque nós vamos ver essas mesmas palavras aqui, Cristo falando para vencer Rassatã. As mesmas palavras do livro de Devarim, você vai ver Cristo falando em Mateus capítulo 4. Ele fala do Shema. Cristo fala do Shema lá, para Rassatã. Quando o Rassatã fala assim, ó: se prostra e me adora só uma vez, eu vou te dar o reinado de tudo. Ele falou: adorará só o Senhor teu Deus, só a Ele prestará culto. Ele recebe o Shema. Então nós temos que começar a entender a fala de Yeshua. Porque cada vez que a Torá é exposta para uma geração, ela é exposta de uma maneira diferente, mas o seu valor continua o mesmo. Moisés, ele vai repetir toda a Torá aqui no livro de Devarim, de Deuteronômio. E se você ler toda a Torá no livro de Deuteronômio e depois ler de Números para trás, você vai ver que é diferente. Espera aí, aqui a lei fala assim. Em Deuteronômio ela dá uma mudada, parece. Não é que ela mudou, é a forma de ensinar. Porque é uma outra geração tem outra mentalidade. É igual nós estamos num tempo totalmente diferente deles lá. Totalmente diferente. A palavra tem o mesmo valor, mas nós estamos num período diferente. Você está caminhando no deserto? Só se for fazer uma analogia. Mas não tem aqui deserto, areia, e ficar caminhando, né? Não tem. Aqui não, no Brasil não tem. É tempos diferentes. Igual a lei que era para a mulher naquela época. Mulher, você, quando estiver naqueles dias, você tem que tomar banho em água corrente. Por quê? Para prevenir Israel, que o povo vai beber água. Então a água corrente manda sujeira para longe, contaminação. Você tem que ficar excluída do convívio dos demais. Porque nesse período, o risco de contaminação por sangue é muito grande. O sangue transmite inúmeras doenças. E Deus queria preservar toda a comunidade. É isso que Deus quer. Então excluir as mulheres nesse período, para ela pudesse passar o período dela tranquilamente, sem contaminar ninguém. E depois voltava ao convívio da sociedade. Hoje, existe a mesma palavra. Porém, não precisa exclusão. Por quê? As leis lá daquela época, as leis de higiene. Então as mulheres, elas tomam banho. Oh, glória. Água corrente. Ó, já vai tudo empurrar na sujeira, não é? Tem uns negocinhos para tampar o fluxo. Glória a Deus. Estamos numa época evoluída, mas o princípio é o mesmo. A forma de praticar é diferente, mas o princípio é o mesmo. Você tem que se manter higiene, limpo, para não contaminar os demais. E tem todo um sistema para te proteger. A mesma coisa acontece, só que nós estamos hoje na modernidade.
E aí, porque estamos na modernidade, as pessoas acham que não precisa cumprir os preceitos que estão escritos. Aqueles preceitos são eternos, irmãos. Veja que eu estou expondo as mesmas palavras, só que num período diferente e de uma forma diferente, para que vocês possam entender. Só que o princípio é o mesmo. E olha que interessante. Essas leis, ela tem força, não tem? Ou ela me impulsiona, ou ela me segura. Os mandamentos negativos são 365 e os positivos 248. 248, segundo o número dos ossos e os principais órgãos do corpo. Porque a palavra tem que nutrir a tua vida e te trazer saúde para te impulsionar a alcançar aquilo que você determinou para a tua vida. Quando a palavra te traz saúde, principalmente mental, o seu corpo responde. Se sua mente adoece, o teu corpo também responde. Então, da maneira que tiver a tua mente, o seu corpo vai responder. E essas palavras, o Eterno quer colocar dentro de nós, embuti-las dentro de nós. Para quê? Para que de alguma maneira a gente consiga ser impulsionado todos os dias e direcionado pela palavra. Olha o que acontece na história de Abraão. Olha o que acontece. Deus não chamou Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Mandamento positivo ou negativo? Positivo. Todo mandamento negativo vem com o pronome de negação na frente. Não. Tudo bem? Então, se não tem o pronome de negação na frente, não, é um mandamento positivo para você ir. Saia da tua terra e da tua... Leleha, sai daí. E olha para dentro de você. E vai para a terra que eu te mostrarei. Vai. É ordem, não é? Isso é mandamento positivo. Quanto tem? Aí olha o que Deus faz. Quando Abraão cumpre isso, o nome dele se chama Abrão. No hebraico, Avram, o nome dele. Quando ele cumpre, Deus acrescenta uma letra. E olha que letra que é acrescentada. Avraham. O Re. Esse Re é a quinta letra do alfabeto hebraico. É a quinta letra. Se você pegar em toda a Torá, nós temos quantos livros? 5 livros. Então o que Deus colocou dentro de Abraham? Os mandamentos. Só que não foi qualquer um. Quando você faz a gemátria do nome Abraham, a gemátria do nome Abraham vai dar 248. Por quê? Porque o que Deus colocou dentro dele foi os mandamentos positivos, para ele ir. Porque a primeira ordem de Deus para Abraham é sai-te. Então Deus precisa colocar uma força dentro de mim que me impulsiona a sair. Ele não pode pôr então um mandamento negativo. A força para eu sair, que Deus tem que colocar dentro de mim, é um mandamento positivo. E é isso que acontece na história de Abraham. Na minha vida e na sua vida, Deus quer fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Eu não vou ler Isaías não, tá? A Haftará que eu vou ler é do profeta Jeremias. Eu vou mudar aqui. Abra aí, profeta Jeremias, capítulo 33. É 31, 33, irmãos. Eu só falei só um capítulo, né? É capítulo 31, versículo 33, desculpa. Então olha isso aqui, ó. Presta atenção que o profeta Jeremias vai dizer. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração a escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Presta atenção. Está falando aqui de uma palavra que a gente bem conhece, só que ela começa lá no versículo 31. Eis que vem dias, diz Adonai, em que firmarei a Brit Hadashah. Na sua Bíblia está assim: eis que vem dias em que farei a nova aliança. No versículo 31, não é isso? Como que está na Bíblia de vocês? Novo pacto. Nova aliança. 31, versículo 31? É.
E é daí que dias vem, diz o Senhor, em que farei concerto novo com a casa. Concerto. Então tá tudo certo. Porque a palavra berit no hebraico, ou abreviação aqui, ó, brit, significa concerto, contrato, pacto, aliança, convênio. É a mesma palavra, significa tudo isso. Então qualquer tradução que tiver dentro disso daqui na sua Bíblia está certo. Eis que vem dias em que farei a Brit Hadashah, uma nova aliança, ou aliança renovada, né? Porque Hadashah significa renovar, tá bom? E qual é a característica dessa aliança? Aí nós lemos o versículo 33, que Deus vai colocar na nossa mente e no nosso coração a sua lei. Presta atenção aqui comigo. Se a característica da Brit Hadashah é a lei de Deus na nossa mente e no nosso coração, por que as igrejas falam que está abolido? É a característica aqui da aliança que o Eterno vai fazer. Quem falou essa nova aliança, a Brit Hadashah, foi o profeta Jeremias. Se Deus fará uma aliança nova, e o objetivo dessa aliança é colocar a lei dele, imprimir, né, talhada na minha mente e no meu coração, se eu não tenho Torá, que aliança que é essa? Uma aliança sem Torá significa que a pessoa é iníquo, porque essa palavra iníquo no grego, ela vem assim, ó, nomos. A é sem, nomos é lei, sem lei. O iníquo, gente, escuta isso, não é a pessoa que está no mundo. A pessoa que está no mundo é o pagão. O iníquo é a pessoa que está dentro de uma congregação, que tem a lei de Deus, mas ela não pratica. Esse é o iníquo. Porque Cristo, ele vai dizer assim, ó, olha o que Cristo vai dizer: nos finais dos tempos, muitos chegarão a mim e dirão: Mestre, em teu nome curamos os enfermos, expulsamos os demônios. O que Cristo vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, sem lei. Quem expulsa demônio? O pagão lá fora? Não, é as pessoas que estão dentro da igreja. Quem cura os enfermos? São os pagãos lá? Não, são os que estão dentro da igreja. Então essa palavra de iniquidade não é para quem está lá fora praticando o mal. Essas pessoas não conhecem a fé. É para quem está aqui dentro e não pratica. Quando eu falo aqui dentro, é dentro do reino e não pratica. Esses são os iníquos. E Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês não têm Torá, vocês não têm lei, apartai-vos de mim. Então tem muita igreja se enganando. Ah, não tem Torá, esse negócio é coisa de Moisés. Não é coisa de Moisés. Deus revelou a instrução, que é a Torá, para o povo de Israel. O personagem que recebeu isso foi Moisés. Ele foi quem recebeu. Mas a Torá não é de Moisés. A instrução é de Deus para o povo. Onde que ela foi ortogada? Onde que ela foi entregue? No deserto. Deserto é a terra de quem? De ninguém. É para quem quiser. Só que tem um povo que não quer. Não, esse negócio de Torá é coisa de judeu. O apóstolo Paulo fala que não deve cumprir a Torá. Aí, então você não conhece o apóstolo Paulo. Ele era um rabino, instruído aos pés de Gamaliel, judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, perushim, fariseu, zeloso na lei, nos costumes judaicos. Ele fala isso daí em Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e 22. As pessoas não querem ler essa parte. O que eles querem ler? Romanos 10, 4. Porque Romanos 10, 4 no português está: o fim da lei é Cristo. Só que esse fim não é de término, é de finalidade. A finalidade da Torá é o Messias. Por quê? Porque o Messias de Israel vai vir para mostrar como que se pratica a Torá. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o objetivo.
O Messias de Israel, ele é a manifestação da Torá na terra. O verbo que se fez é as palavras que se tornam a pessoa. Estão conseguindo entender? Sabe qual é a maior pregação? Aquela que você faz com o seu testemunho. Essa é a melhor pregação, é o melhor ensinamento que tem. É quando as pessoas leem a Torá em você. Estão conseguindo entender isso? Vou traduzir para ficar mais fácil. Você tem que ser a Bíblia que o pagão tem que ler. Agora ficou fácil, né? Então vamos lá. Vamos continuar. Se o propósito da Brit Hadashah é colocar a Torá dentro de nós, ela tem que causar algo em nós. Olha isso. Quando eu talho alguma coisa, o que acontece? Grava. Aquela marca pertence agora à lousa, à madeira, aquilo que eu gravei. Aquela marca pertence, é com aquele objeto. Se eu pegar uma madeira aqui, gravar, né, talhar alguma coisa, aquela gravura pertence à madeira agora, porque se tornou Quando escreve, apaga. Quando talha, é alto relevo, fica a marca. Igual quando eu fui talhado aqui, ó, por uma ostra, por um coral na praia. Faz parte de mim essa cicatriz. Aí, ó. É uma marca, faz parte de mim. Estão conseguindo entender o que é algo talhado? Quando você tem uma cicatriz, cortou a sua pele, aquilo faz parte de você. Então esse é o objetivo da instrução de Hadevarim. Porque quando Moisés fala assim, ó, estas são as palavras, ele está falando de algo superior ao mandamento. Superior ao mandamento. O que é superior ao mandamento? Hã? Quem falou aí? Acima. Não, acima é superior acima. Mas o que é superior ao mandamento? Princípios, quem falou? Obrigado, Danilo. Olha aí. Os princípios. Quem tem princípios não precisa de mandamento. Aleluia. Quem tem princípios não precisa de mandamento. O mandamento é para educar quem não tem princípio. Por quê? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que talha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o mandamento é assim. Deus vem falar, gente, tem que cumprir Shabat. Aí você cumpre um dia, no outro não acorda. O mandamento ainda não é com você. Ele vem em você e bate em você. Mano, fala. Hã? Bate, ele vai batendo. Aí você fala, não cumpri esse sábado. Oh meu Deus, me ajuda a cumprir o Shabat. Aí você fica pedindo ajuda. Aí você transgride um sábado, aí no outro você vem, aí no outro você vem. Vai chegar um momento da sua vida que você fala, mano, não posso mais falhar. Aí você não falha mais. Aquilo agora se tornou um princípio para você. Estão conseguindo entender? Ninguém mais precisa falar, tem que cumprir Shabat. Não precisa. Porque o Shabat está dentro de você. Aleluia. Quando chega sexta-feira, igual quando chega para nós, o Du, quando é meio-dia, já está ali, ó. Pastor, nem precisa mais voltar para a loja, que nós já estamos fechando. Na sexta-feira. Porque já criou um princípio. Já vai dando alegria, mano. Eita, tá chegando o Shabat. Vai sendo real. E isso daí é um nível de espiritualidade muito alto. É muito alto. Então Moisés, quando ele repete as palavras, é porque ele quer que as pessoas tenham princípios dentro delas. Estão conseguindo entender isso, gente? Quando Moisés repete, ele fala, estas são as palavras, é que ele queria demonstrar as tábuas que contém 10 princípios. Aleluia. Você lembra como que é o nome da tábua? É tábua do mandamento? Não. Aseret Ha Dibrot.
os 10 ditos, as 10 palavras. A Serat Hadbrod significa as 10 falas de Deus, as 10 palavras, os 10 ditos. Por que são 10? Eu sou Yud Rei Vav Rei, não terás outros deuses diante de mim, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Na verdade não. Quer que eu coloque todos aqui ou não precisa? O quarto, Shabat. O quinto, honrar pai e mãe. O sexto, não roubarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, e aí vai, até o 10º. Isso daí você tem que saber de cabeça, irmão. Que esses são os princípios. Todos os mandamentos vai te levar ao princípio. Todos os mandamentos. Ó, o quarto princípio, sábado. O quarto princípio é o sábado. Como que eu falo para as pessoas lá fora que eu tenho fé nisso daqui? Cumprindo. As pessoas perguntam assim: em que Deus que você acredita? Porque tem vários deuses. Existem vários deuses. Só que o nosso Deus é mais temível do que todos os outros deuses. Tem gente que fala: não, há um Deus só. Não, há vários deuses. O Deus que eu sirvo é Errad, é um. É o único. É o eterno. É Yud Rei Vav Rei. Só que tem pessoas que cultuam outros deuses. Beelzebub, Astarode, Afrodite. Tem pessoas que cultuam lá os orixás, as entidades do candomblé. São deuses, são poderes. Eu prefiro cultuar o que é mais poderoso, o Criador de tudo. Estão conseguindo entender? Eu decidi isso. Mas tem índio que adora o sol, que é um astro da terra. É o Deus Sol para eles. Tem índios que adoram a mãe natureza, porque a única forma deles reconhecer Deus é através da natureza. A palavra não chega lá para eles, para algumas tribos indígenas. E é os poderes que ele conhece: o poder do sol, o poder da lua, o poder da mãe natureza. E eles adoram isso. Quando a palavra chegar para eles e vocês revelarem um Deus mais poderoso, lógico que eles vão mudar a crença deles num Deus mais poderoso. Ninguém quer ficar servindo um Deus inferior. A gente sempre quer algo mais poderoso segundo as nossas crenças. Então, meus irmãos, o eterno para mim é o mais poderoso, porque é ele que eu sirvo. Só que a minha adoração nem sempre foi assim. Minha adoração antigamente estava quem? Em Jesus. Jesus é poderoso? Muito. Muito. E por muitos anos eu adorava Jesus. Pastor, pode-se adorar Jesus? É idolatria. Mas tem gente que fala: eu adoro esse cantor. Também é idolatria. Adoração é somente a Deus. O que é a adoração? É o reconhecimento da mais alta autoridade. E a ele prestará cultos e louvores e a sua entrega. E eu presto o meu culto e o meu louvor através de quem? De Cristo. Através dele. Senão minha adoração não chega. Através de Cristo. Ele é o acesso, ele é o caminho. É através dele que eu chego a Deus. Se não for por ele, eu não chego. Só que eu não posso parar em Jesus. As igrejas param em Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Jesus, meu Pai. Não, Jesus não é o Pai. Jesus é o Filho. E isso tem que ficar bem claro. Jesus é a palavra. Só que a palavra, ela quer nos levar, como placas de sinalização. Ela quer nos levar no objetivo final. Eu não posso entrar no acesso e parar no acesso. Você quer ir para Bertioga, você entra na Ayrton Senna e para? Qual que é o destino? Bertioga é o paraíso. E a estrada é o caminho. E as placas de sinalização é a Torá. Tudo para te auxiliar a chegar no destino final. Então o nosso destino é conexão com o eterno. Quem é o acesso ali? Cristo. O que são as placas? A Torá, que vai me direcionando, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, e que vai me guiando nesse caminho de fé, para eu chegar no meu destino, que é adorar a Deus. Estão conseguindo entender? Por isso, irmão, que é necessário a gente repetir as instruções.
Tem pessoas que já pegaram essa instrução, mas agora está vendo do âmbito diferente. Para quê? Para que você tenha uma outra percepção sobre o que Deus quer. Aqui nas tábuas, nós temos princípios. Presta atenção nisso aqui, olha para mim aqui na lousa. Quantos princípios nós temos nas tábuas? 10. Não tem 10? Quantas leis nós temos aqui? Faz a guemada. Dá quanto? 10. Os mandamentos querem criar em você princípios. E o princípio quer te fazer cultuar um único Deus. Isso daqui, gente, é muito profundo, viu? Quem é novo aqui e está aprendendo novidade, fala, meu, onde os caras chegou nesse resultado? Isso daqui é uma forma de interpretar as escrituras através dos números que ela apresenta. A própria palavra de Deus, Bíblia, apresenta números. 40 dias, 7 dias, as trombetas, as igrejas. 7 é um número de conclusão. Olha aí, ó. 12 tribos. Olha isso daqui, ó. Quantas tem? Sabe qual? 7 hastes. Qual que é a haste central? Que número que ela é? A quarta. Qual que é a quarta letra da palavra hebraica? E que significa? Porta. Quem é a porta das ovelhas? Yeshua. Então faz sentido. A haste central representa Cristo, porque as outras eram acesas por conta do óleo que estava nessa. Então Cristo falou, toda vara que está em mim dá fruto. Se você estiver conectado com Ele, você acende, você ilumina. Estão conseguindo entender? O óleo se coloca aqui, ó, nessa daqui, ó. Esta é a vela central. Por isso que nós falamos que Cristo é o centro da nossa fé. Nós temos que estar conectados nele. Quem é ele? A palavra de Deus. Aleluia. Óleo significa combustível. Qual que é o combustível para o crente continuar? A palavra. A palavra traz esse combustível para a nossa vida se incendiar, iluminar, ir adiante. E nós temos que começar a perceber que Deus não criou nada à toa. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito. Você só precisa buscar descobrir, buscar a revelação desse propósito. Então, se Deus quer criar princípios em nós, as falas de Moisés é para que verdadeiramente as pessoas tenham princípios. Uma coisa é você falar assim, eu tenho que cumprir o Shabat, porque senão o pastor vai me tirar do grupo. Não vou mais fazer parte do diaconato, não vou fazer mais parte do presbitério, não vou mais fazer parte do louvor. Aí você vem, obrigado. Glória a Deus. Tá vindo. É um nível bem baixo, sabe? De nefesh, de alma. Mas tá vindo, tá te educando. Aquilo ali vai ficar te batendo e você vai ficar aprendendo aqui, obrigado. E aprendendo, obrigado. E aprendendo, obrigado. Vai chegar uma hora que vai fazer parte de você, porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Na hora que a palavra entrar em você e criar raiz, vai criar um princípio. Peraí, Shabat é Shabat. Adultério é adultério. Assassinato é assassinato. Vai criando princípios. Honra é honra. Vocês estão conseguindo entender? É isso que Moisés quer para essa nova geração. Gente, princípios. Onde estava o jardim do Éden? No princípio. Então, se você não tiver princípio, você não volta para lá. Só os princípios te levam para o princípio. E nós estamos chegando em Apocalipse. E no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4 e 5, o Eterno traz uma lembrança para nós. Lembra de onde vocês caiu e volte. Voltar, nós estamos no final. Quando ele fala no final para voltar, ele está apontando para o começo. Lembra de onde vocês caiu e volte ao primeiro amor. Aleluia. Então lá no final ele fala assim, opa, tá bom, tá vendo lá, ó, começo, é para lá que vocês têm que ir. Essa é a Techuvá. E se você entender isso, irmão, Techuvá é o caminho do arrependimento. É você voltar corrigindo. Você já fez a Techuvá? Ou você está esperando em Yom Kippur?
Ou você já está fazendo a tua techuvá? A techuvá ela tem que ser feita todo dia. E principalmente num dia como hoje, é um dia que você para as suas atividades, é o dia do descanso, não é? Você para as suas atividades e reflete como foi a sua semana. Onde eu falei? Com quem eu falei? Qual foram as pessoas que eu maltratei? Eu poderia ter agido de maneira diferente, tal, e você faça a tua techuvá. Vai até a pessoa, se reconcilia, pede perdão, perdoe alguém que te magoou. Você está guardando aí, ó, cheio de coração peludo aí, passa a gilete. Hoje é o dia de você limpar o seu coração. Isso é o Shabat. Porque na cabeça das pessoas, acho que o Shabat é hoje, eu vou fazer nada. Descanso. Ela não faz nada, ela nem reflete sobre a vida dela, não faz nada mesmo. Então é autorreflexão. Você pega a palavra, mano, Deus quer criar em mim princípios. Quais foram os princípios que eu feri essa semana? Ó, aí já estou fazendo o meu análise. Examinar o homem pois a si mesmo, já estou me examinando, já estou fazendo a minha techuvá. É o tempo todo o mal tenta nos desviar, e é o tempo todo a gente retornando, o tempo todo a gente querendo retornar. O inimigo nos raspou. Vou ficar lá? Não, vou tentar recuperar a posição, repor a guarda. Então vou ficar lá igual um pangarela. Vai, agora me finaliza, Satanás. Não. Eu vou brigar para voltar. Eu vou brigar para voltar. Ele me derrubou, eu vou brigar para me levantar. Eu deslizei, eu vou me recuperar minha postura. E o sábado você tem que se fechar para balanço, para analisar isso. Isso é o Shabat. Essa é a espiritualidade. Uma coisa é falar assim, tem que cumprir o Shabat, igual eu falei. Outra coisa é a espiritualidade dele. Peraí, eu vou me fechar para balanço, porque na próxima semana eu quero ser melhor do que nessa semana. Quero ser mais elevado, quero ser melhor. A gente fica naquela ideia lá dos coaches, vamos mudar 1% ao dia. E ninguém muda, porque não faz a autoanálise. Na língua dos anjos é anamnese. A pessoa não se analisa, irmãos. O que eu errei? Onde eu errei? No meu relacionamento, com os meus filhos, no meu trabalho. Senhor, como que eu poderia fazer diferente? Me traz a clareza da tua palavra e o que eu fiz. E Deus vai lembrando os episódios da sua vida. Ele te traga a memória. Fala, aqui eu vou reconciliar, aqui eu vou melhorar, aqui eu vou pedir perdão, aqui eu vou fazer não sei o que. E é agora. E você vai lá e faz. E começa a agir. Você vai evoluir, você vai ser uma pessoa diferente, vai ser uma pessoa muito melhor. E aí, esse exercício vai criando em você o que Moisés quer criar agora na nova geração. Fala a verdade, essa nova geração que está vindo, sem princípio nenhum, nem princípios morais, nem éticos, nem nada, irmão, não tem princípios. E nós estamos pregando uma palavra fora da realidade de milhares de igrejas, fora da realidade de milhares de igrejas. Por que nós estamos pregando essa palavra? Para criar dentro das pessoas princípios, porque eu sei a força que essa lei tem para criar em nós princípios. Aleluia. Estão conseguindo entender? Igual eu obedeço a mitzvah do tzit. Tem dia que eu desobedeço, porque ainda não criou em mim um princípio. Eu obedeço, eu lembro, falo, não, tem que cumprir o mandamento, aí eu ponho tzit. Ou às vezes põe por dentro, às vezes põe por fora. Eu uso. Aí tem dia que eu não uso. Quando eu não uso, já fica aquela cobrancinha. Por que você está sem? Já fica. É incrível. Por que você está sem? Aí você, porque está lavando. Por que não comprou mais? Falei, até comprei, mas dei para os caras. Compra outros. Porque isso daqui, o que está fazendo comigo já? Criando princípio, já me criando cobrança. Vai chegar uma hora que vai ser igual vestimentas de baixo, porque isso é uma vestimenta de baixo, é uma roupa de baixo. Você sai sem as roupas de baixo? Porque criou um princípio desde criança. Foi educando, você põe a roupa de baixo e sai. Isso daqui vai fazer a mesma coisa com o tempo. Você vai sair e vai falar, oxe, cadê meu tecido? Não, Baru Atadonai Elohim Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav El Mitzvat Tzitzit. Põe, ô glória. Dá abrahado do tecido e usa. Aquilo ali vai ficar o dia inteiro te policiando. Você vai fazer alguma coisa, você fala, estou com tecido, não posso. Permita com que as palavras de Deus criem esses princípios em vocês. Esse é o objetivo da repetição.
Errou, repete. Errou, repete. Errou, repete. Vai virar um reflexo, vai virar um princípio dentro de você. Esse é o objetivo do livro de Devarim. Amém? Glória a Deus. Baruch Hashem. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso Shabbat. Que você possa fazer o seu autoanálise. Que a gente possa evoluir todos os dias na glória de Deus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Glória a Deus.